Boa noite, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos. Amém? Louvado seja Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui na presença do Senhor, para podermos prestar um culto que seja agradável ao nosso Pai Celestial e também meditar na palavra do Senhor. E hoje a nossa meditação será lá no livro do Êxodo, capítulo 3. Êxodo, capítulo 3, abra a sua Bíblia no capítulo 3 de Êxodo. Êxodo, capítulo 3. Amém? Os versículos 1 ao 6. Êxodo 3, versículos 1 até o 6. E a palavra do Senhor diz: Moisés apacentava o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian. E, levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: Vou até lá para ver essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, eis aqui a tua palavra, a qual nós acabamos de ler nesta noite. Pedimos que o Senhor fale conosco através desta palavra. Que aqui estou, mas que o Senhor fale, que eu seja apenas instrumento para que o Senhor fale à tua igreja através dessa passagem que o qual nós acabamos de ler. Que assim ela nos abençoe, ela nos fortaleça e possamos aqui ser abençoados. Que haja salvação na tua casa também, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Moisés estava aqui neste momento tendo um encontro com Deus, tendo um encontro com o Senhor no deserto. Ele que saiu fugitivo do Egito, depois de ter matado um egípcio lá, fugiu para não ser morto por Faraó. E então ele vai para Midian. Lá ele se casa, lá ele tem filho, lá ele constituiu sua vida, lá ele ia levando a sua vida comum, a sua vida rotineira, a sua vida diária. Há momentos na vida da gente que realmente tudo parece comum, como Moisés estava aqui tendo. A rotina, trabalho, responsabilidades, contas a pagar e tantas outras coisas mais que se tornam comum no nosso dia a dia. Comum é a maior parte do nosso tempo. É um tempo que não tem novidades, é um tempo que não acontece algo extraordinário. Você vai e volta do trabalho, você leva o menino, traz o menino da escola, né? Vamos para o culto, voltamos para casa. E a maior parte do tempo a vida da gente é assim, é algo comum, inerente às responsabilidades do nosso dia a dia. Nada diferente acontece. Mas Moisés também estava tendo essa vida, Moisés também vivia assim. Dias iguais, dias de pastoreio do rebanho no deserto, de cuidar da família, de cuidar do filho. Ele se acomodou àquela vida, digamos assim, depois de ter fugido lá do Egito. Ele não se esqueceu do seu povo, que já no seu tempo estava sendo duramente escravizado. Ele estava trabalhando, ele estava cuidando de um rebanho. Eu observo que na Bíblia Deus costuma chamar justamente as pessoas que estão ocupadas,
que estão trabalhando. Moisés estava trabalhando, Davi estava trabalhando, Gedeão estava trabalhando, estavam ocupados. Então, muitas vezes a gente tem a nossa vida comum, corrida, com os afazeres, as responsabilidades, com a agenda lotada, e Deus chama, e Deus vem colocar missão, vem colocar serviço para o reino dele. Com Moisés não foi diferente, foi no trabalho, foi num dia comum, foi numa rotina de serviço, que Deus acendeu uma chama numa sarça, que mudou completamente a vida de Moisés. Vimos aqui que Moisés estava indo, apacentava o rebanho do sogro dele, lá em Midian, levou o rebanho para um determinado lado oeste do deserto, chegou ao Monte Horebe, que aqui é chamado Monte de Deus, e ali o Senhor decide falar com Moisés, chamar a atenção de Moisés, falar com ele de uma maneira diferente, de uma maneira extraordinária. Algo aparentemente simples, uma sarça queimando, algo pegando fogo. A sarça ardente não era apenas, digamos assim, um espetáculo, vamos dizer assim, do fogo, de ela não se queimar. Era um convite para Deus, para chamar a atenção de Moisés para o que ele tinha para ele. Deus ainda continua, e eu creio que ainda acende sarças na minha vida e na sua vida, para chamar a atenção dele. Quando Deus foi me chamar para ser filho dele, eu acredito, pastor, que ele não acendeu uma, mas acendeu umas 3 ou 4 sarças para poder chamar a atenção, para poder eu entender que era o Senhor querendo falar comigo. E acendeu, das sarças que ele acendeu, me lembro até hoje, a principal foi essa aqui, a palavra de Deus. Foi a que chamou a atenção. Teve mais, mas a principal foi a palavra de Deus. Com Moisés não foi diferente. Deus chamou a atenção através de uma sarça, mas o principal para Moisés foi a sua palavra. Foi a sua palavra. E não foi algo extraordinário, não foi. Deus fala ainda, chama a nossa atenção, mas não através de grandes sinais, de coisas miraculosas, mas são pequenos detalhes do cotidiano. É no dia a dia. No meu caso, foi durante o trabalho também. Trabalho. Pessoas que Deus colocou, que foram trabalhando no sentido de foram na convivência, no dia a dia, e Deus acendendo as sarças, e Deus trabalhando, e a palavra chamando a atenção. Então o despertamento vem muitas vezes exatamente do comum, do dia a dia. Uma palavra, uma inquietação, um incômodo, uma lembrança, uma necessidade. A diferença não está muitas vezes nem no sinal, mas na atenção que damos a esse sinal, a atenção que damos a essa sarça. Moisés decidiu olhar, decidiu ir lá, aquilo parece que despertou a curiosidade de Moisés, porque ele foi no sentido de observar por que ela está pegando fogo e não se queima, por que não vira cinza, por que não vira, por que não vira carvão, o que está acontecendo? E ali ele tem um encontro com Deus, ele tem um encontro precioso com o Senhor. Você já teve um encontro com Deus? Você que está aqui nessa noite, você não teve um encontro com Deus? Tenha um encontro com Deus, porque é muito importante. E a primeira coisa que aconteceu aqui foi um despertamento. Lá no verso 2 diz: apareceu-lhe o anjo do Senhor, numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Deus quer chamar a sua atenção para a sua presença, usando situações para nos despertar. Moisés estava pastoreando esse rebanho, não estava, digamos assim, buscando ao Senhor, estava vivendo a sua vidinha calma, a sua vidinha tranquila, cuidando da sua família, e eis que de repente algo pega fogo. Não é que fosse algo tão incomum, uma rama, um galho, uma planta seca pegar fogo. Era algo até comum isso acontecer, plantas se queimarem. Mas só que elas rapidamente viravam cinza, né? Queimava, pegava fogo devido ao calor, devido à seca, e logo virava cinza. E Moisés viu que ali não,
aquilo não está virando cinza, aquilo está queimando, queimando, queimando e parece que não vai mais parar de queimar. E Moisés vira-se para ver e decide prestar atenção no que estava acontecendo. Deus usa o extraordinário no meio do ordinário, no meio do comum. A sarça foi um sinal que Moisés precisava para despertar o seu olhar, para chamar a sua atenção, para algo que o Senhor tinha e que precisava que ele olhasse, que ele se virasse. E despertar a nossa visão é o primeiro passo para o encontro com Deus. Despertar a visão, ou seja, chamar a atenção, para que aquilo me chame, para que eu possa ir, para que eu possa ir ao encontro. Circunstâncias inesperadas, momentos extraordinários, inquietação, tudo isso podem ser as coisas que Deus usa para chamar a minha e para chamar a sua atenção. O encontro com Deus começa quando você sai do automático, do dia a dia, do comum, das coisas, dos problemas, para receber e começa a perceber os sinais, as sarças que Deus está colocando ao seu redor. E começa a perceber, Deus está querendo alguma coisa, Deus está querendo falar comigo, e vai em direção ao que Deus quer. A visão espiritual é o primeiro passo para a transformação que Moisés teve na vida dele. E certamente foi o primeiro passo para mim, e eu creio que pode ter sido também o primeiro passo para você. Deus tem o seu método, o seu jeito de trabalhar, mas a gente precisa atentar para ele. Amém, meus irmãos? E Moisés toma a decisão: vou lá, vou ver o que está acontecendo, por que essa sarça pega fogo e nada acontece com ela. Aquela é a prova de fogo. Uma coisa que chama a atenção aqui é que Deus chamou Moisés, mas chamou pelo nome. Sabe o que é espetacular, o que é realmente extraordinário? É que Deus, Ele conhece a cada um de nós. Embora seja um Deus que neste momento, se você orar, seu irmão lá de qualquer parte do mundo, nesse momento tem certamente milhares e milhares de irmãos orando, clamando, colocando-se diante de Deus. Deus está ouvindo cada oração. Mas se Deus quiser neste momento falar pessoalmente a mim ou com você, Ele vai te chamar pelo seu nome. Como se Ele não estivesse mais ninguém. Como se Ele estivesse só você e Ele. E Ele vai tratar com você de uma maneira bem individual. Não é que os outros irmãos pararam de orar, deram um tempo de clamar a Deus. Não. Eles continuam orando e Deus continua certamente recebendo as orações. Mas com você, individualmente, Deus vai trabalhar de uma maneira pessoal, individual, única na sua vida. Ou seja, Deus tinha uma missão para Moisés. Sabemos qual foi? Que foi justamente liderar a retirada do povo lá do Egito, libertar aquele povo daquele jugo, daquela escravidão. Mas não era só para isso. Deus queria muito mais. Assim como Ele quer muito mais com a gente hoje. Deus queria um relacionamento. Ele queria proximidade. Não era apenas uma missão, era relação de pai para com filho. Aqui ainda não chamava Deus de pai, só começamos a chamar Deus de pai depois da vinda de Jesus. Mas Deus queria proximidade, queria estar ali, junto, tratando com Moisés, tirando o temor dele, tirando as dificuldades que ele muitas vezes colocou diante de Deus para não aceitar a missão. Quando a gente lê o verso 13 do capítulo 4, chega uma hora que ele já tinha colocado desculpas diante de Deus. Até que Moisés fala a Deus: Senhor, manda outro no meu lugar. Aí a ira de Deus se acende, né? Deus: não, Moisés, eu sei que seu irmão fala muito bem, ele fala bem, ele não tem problema na fala, pois ele vai ser o seu porta-voz, e ele vai falar por você. Deus como que chega assim: olha, Moisés, não tem jeito, não quero escapar não, porque você é que vai fazer, você que vai ser o líder. Não coloque desculpa não. Deus já tinha se acendido a ira e Moisés aceita aquela missão. Mas antes de enviá-lo, Deus chamou Moisés: vem cá, eu quero tratar com você. Deus chamou para perto. Deus chamou para perto. E assim, ele escutou a voz de Deus. Deus escutou a voz de Moisés. Houve ali um diálogo, houve um relacionamento. Deus fala,
com clareza. Clareza, Deus fala de maneira cristalina. Às vezes a gente é que tem dificuldade para escutar. O mundo faz muito barulho, como diz aqui, faz muita zoada. E às vezes a gente está escutando só a zoada do mundo, só outros sons, outros barulhos, e não temos escutado a voz de Deus. Por quê? Porque para escutar a voz de Deus eu preciso de silêncio interior, ou seja, fechar os outros barulhos para poder escutar a voz de Deus falar. E quando os outros barulhos estão ocupando esse lugar, eu não consigo ouvir a voz do Senhor. Eu preciso, de alguma forma, priorizar para que eu possa escutar a voz de Deus na minha vida. Mas, além de mais, esse encontro aqui fez de Moisés uma outra pessoa. Trouxe uma nova identidade. Lembra que Moisés tinha fugido do Egito, né? Ele tinha tentado apartar lá uma briga entre um egípcio e um hebreu. E aí ele olhou para um lado, olhou para o outro, aqui está dizendo isso, viu que não tinha ninguém vendo e matou o egípcio, assassinou o egípcio e enterrou ele na areia. O faraó ficou sabendo disso e ele temeu pela vida dele e resolveu fugir de lá. Então até aquele momento ele era um fugitivo, alguém, digamos, procurado pela justiça do Egito, mas que estava fora do país. O encontro com Deus deu uma nova definição de identidade dele. Ele deixou de ser um fugitivo para tornar um libertador. Um libertador, ou seja, há uma transformação. Assim como quem antes não conhecia, não temia o Senhor, tinha uma identidade de criatura de Deus. Quando a gente aceita a Cristo e se torna filho, nós deixamos exatamente isso, de ser criatura para se tornar filho de Deus Pai. Há uma mudança de identidade, há uma mudança, digamos assim, de identidade da pessoa de Deus. A voz de Deus não apenas orienta, ela cura os nossos medos, os nossos temores e nos mostra quem realmente nós somos. Nós somos amados por Deus. Deus quer que nós sejamos filhos dele ao aceitarmos o Senhor em nossas vidas. Mas tem um outro detalhe aqui, que quando Moisés se aproxima, chega na presença de Deus, ele chegando perto, Moisés vai chegando, vai se aproximando, admirado com aquele fogo que não transformava, que não queimava, e aí ele diz, o Senhor diz, Moisés, Moisés, chamando pela voz, chamando pelo seu nome, Moisés, eu estou aqui, eis-me aqui, olha, se aproxime, tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Sandálias, ou seja, ele falou, tira essas sandálias. O que é sandália? Por que tirar a sandália? A sandália tem um simbolismo muito interessante, porque sandália carrega o quê? Poeira. Poeira do mundo, carrega poeira. Mas aqui a gente pode representar isso pelas histórias, pelos traumas, pecados ocultos, né? Autossuficiência, ou seja, eu acho que eu dependo só de mim mesmo, ou o famoso eu me garanto, se eu fizer, se eu trabalhar, se eu batalhar, se eu fizer por onde, não, eu me garanto, eu dependo de mim mesmo. Moisés, nesse momento, entende que ele precisa deixar de lado essa bagagem de vida todinha que ele tem e expor-se diante de Deus até aqueles lugares, até aqueles baús da nossa alma, né? Aqueles baús mais fechadinhos lá que a gente deixa trancado. Deus está falando, olha, deixa isso tudo aí, eu quero que isso tudo fique para trás. Deus pede que Moisés deixe tudo isso de lado para ele entrar em um novo nível de relacionamento com Deus. E ele obedece. E ele obedece. Ele não hesita em abrir toda a bagagem dele, em mostrar em todas as histórias seu trauma, seus pecados ocultos diante do Senhor. Ele entende que naquele momento, aquele lugar comum, o deserto, né? Deserto é um lugar hostil, lugar difícil, lugar de seca, lugar onde a gente não é lugar de ninguém viver, de ninguém morar, devido a um lugar não ser adequado à nossa situação, à nossa vida. Mas aquele lugar hostil, a presença humana se torna santo quando Deus está presente. Aquele deserto, naquele momento, virou um santuário. E a presença de Deus estava ali naquele lugar. A presença do Senhor estava ali naquele lugar.
Moisés recebe a ordem: tire as sandálias. Tire as sandálias dos seus pés. Tirar as sandálias é admitir, primeiro, que eu não controlo tudo, que eu não consigo controlar tudo, que eu não tenho controle total sobre a minha vida, que eu não tenho como prever, que eu não tenho como administrar, que é entregar o volante da minha vida para Deus, que certamente saberá guiar, saberá dirigir muito melhor do que nós. É baixar aquelas minhas certezas que eu tinha também antes, né? Antes de me converter, tinha aquelas certezas, aquelas, não vou dizer convicções, né? Porque convicção é algo, eu acho que é algo mais do que certeza. Certeza, você sabe que eu tenho certeza que minha casa está lá. Mas a convicção é você saber que é algo muito mais forte. Ela está lá e está guardada pelo Senhor. Mas a gente abre mão das nossas certezas, das nossas bases, para entregar o volante na nossa vida nas mãos de Deus, na direção do Senhor, daquele que sabe muito mais do que eu. E eu reconheço que então toda a minha sabedoria, meu conhecimento, né, minha experiência de vida, quando se encontra com Deus, elas se tornam meio que um nada, um nada. Diante do Senhor, tudo aquilo que eu tinha, que eu achava importante, precioso, valioso, é algo que se torna sem valor. Basta ver a conversão do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, homem culto, tinha suas certezas, tinha suas convicções, mas depois de um encontro com Cristo, tudo aquilo que ele achava que era precioso, que era valioso, ele diz que é como esterco. A gente vê que quando há um encontro com Deus, a gente reconhece que Deus é muito maior que os meus caminhos. Os meus caminhos eram tortos. A minha direção me deixava perdido. Eu passo a encontrar uma direção que vai me levar a um lugar seguro, a um lugar certo. E abro mão de tudo aquilo que eu achava certo para algo que é muito mais precioso para mim. A santidade começa quando você permite que Deus toque aquilo que você sempre tentou esconder. Sempre tentou esconder. Tentou, né? Porque de Deus a gente não consegue esconder absolutamente nada. Então Deus chama a nossa atenção para a sua presença, para que nós possamos, no encontro com Ele, reconhecer que primeiro nada somos, a não ser que Ele nos chame e que todo aquele conhecimento, aquela base que a gente tinha, diante de Deus, Deus tem algo muito mais precioso, algo muito maior. Deus não apenas muda circunstâncias, mas Ele muda pessoas, transforma pessoas, traz nova identidade. Mas só que Moisés tinha a missão de libertar o povo de Deus. Porém, antes ele precisou ser libertado. De quê? Da culpa. Ele ainda carregava aquela lembrança daquele homem que ele tinha matado lá no Egito. Ele tinha culpa. Por isso que ele nunca mais foi lá, além da ameaça de ser morto. Ele tinha culpa, ele tinha medo, ele tinha ressentimento do que pudesse acontecer com ele. Culpa, medo, tudo isso ainda na vida de Moisés. Depois de tanto tempo, tem coisas que só o Senhor é quem realmente consegue libertar, consegue curar, consegue tratar em nossas vidas. Quantos de nós não tivemos um passado mal resolvido, né? Passado mal resolvido, coisas que ficaram lá, empurradas para debaixo do tapete, até que um encontro com Deus, essas coisas vêm à tona e o Senhor providencia que elas sejam resolvidas. Deus trabalha assim na nossa vida. Deus trabalhou na vida de Moisés. O encontro com Deus, para Moisés, foi um ponto de virada. Foi uma mudança, que o pessoal chama de virada de chave. Virou a chave. E aí, depois de tanto argumentar, tentar, fugir, parece a conversão, né? A gente ouve a palavra a primeira vez, fala, a gente faz de conta que não é com a gente. Tem até um hino, né? Ó, tão cego eu andei, tão difícil eu andei, e aí a gente não quer se converter, mas a palavra vai trabalhando, a gente vai tentando escapar, Deus dizendo, vem cá, aí aquilo vai gerando aquele conflito, aquela inquietação, até que a gente cede e realmente reconhece que precisamos de Deus, que precisamos da direção, que precisamos de Jesus em nossa vida. E aí,
Todo encontro com Deus gera um propósito. Qual o propósito que gera? Transformação de vida. Reconhecer que até então a gente andava perdido e que se não for Jesus, a gente continuaria no caminho errado, no caminho perdido, com as minhas direções, com as minhas certezas, mas indo para lugar nenhum. Foi isso que aconteceu. O deserto aqui virou missão, virou algo que transformou Moisés em um culpado, em alguém que está muitas vezes cheio de orgulho, cheio de pecado, com medo, mas em alguém que poderia realmente servir, ser útil para a glória de Deus. Moisés era igual a um de nós, era igual a um de nós, um improvável, pastora Mauri. Moisés era um improvável, Nós somos improváveis muitas vezes, porque nós não nos achamos capazes de fazer determinados desafios que aparecem em nossa vida. Primeira vez que me chamaram para ser promotor de missões, eu gelei. Falei, meu Deus do céu, será? Será que é isso mesmo? Será que tem? Será que dá para mim, né? Será que dá para a gente? Será que eu consigo? É aquilo que muitas vezes a gente fica temeroso de não atender, de não dar certo, de não conseguir. Assim como Moisés achava que também não era para ele liderar um povo de milhões e milhões de pessoas, às vezes a gente acha que não dá para fazer um simples trabalho na casa do Senhor. Mas quando é o Senhor que chama, quando é o Senhor que confirma, quando é o Senhor que fala, quando é o Senhor que fala principalmente, aí a gente realmente tem essa certeza. Vamos tremendo, às vezes até com um certo friozinho na barriga, mas nós vamos, porque sentimos a presença do Senhor em nossa vida, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Deus ainda acende sarças, Ele ainda acende sarças, Ele continua acendendo sarças. Que sarças são essas? São as oportunidades, são os alertas, são os convites, são as inquietações. Isso. Muitas vezes, você talvez já tenha até passado por isso. Deus falando de uma maneira indireta ou até bem clara na sua vida, tentando chamar a sua atenção, tentando fazer com que certas coisas que você precisa e Deus está chamando, usando alguém, usando uma situação, usando um contexto, usando uma pessoa, inquietando o coração, como muitas vezes acontece. São as sarças que Deus está falando: vem, meu filho, eu estou querendo falar com você, eu quero que você venha para cá, eu preciso falar, quero que você fale comigo. O principal que Deus quer é relacionamento. Porque quando o Senhor foi curar aquele cego, o que um cego mais quer na vida? Acho que não tenho, perguntar para qualquer pessoa. Nós temos um deficiente visual hoje aqui. Eu vi ele chegando, eu não vi mais onde ele está. Quando um deficiente visual chegar para ele e perguntar o que ele quer, você vai ter a resposta: eu queria ver, queria enxergar. É óbvio, não precisa nem perguntar, eu creio que não precisa nem perguntar. Mas quando trouxeram aquele cego na presença de Jesus, o que Jesus perguntou? O que queres que eu te faça? Olha, Jesus não sabia? Claro que sabia, mas ele não queria simplesmente chegar e fazer um milagre, pronto, despachar o rapaz, não. Ele queria ouvir, queria conversar, queria conhecer. Qual é o seu nome? O que você faz? Como é a sua vida? Tratar pessoalmente com a pessoa. Chamar pelo nome, através da palavra. Chamar pelo nome, para que possa dali iniciar um relacionamento. Deus ainda pede para tirar as sandálias. Eu acho que a gente tem sandália para tirar ainda, meus irmãos. Eu acredito que a gente ainda tem sandália para tirar. Abandonar velhos hábitos, pecados, pesos, melhorar em algumas coisas. Temos sim. Ainda temos sandálias que podem ser retiradas dos nossos pés, para podermos ouvir melhor e obedecer a palavra do Senhor. Deus ainda vai transformar desertos. Que são desertos? Às vezes, volta e meia, alguém passa um deserto. O crente não está livre de desertos, que são os momentos difíceis, são as crises da vida, são aquelas situações incômodas, desconfortáveis, que todos nós estamos sujeitos, mas que Deus pode transformar,
pode transformar em lugares de revelação da sua glória, de revelação da sua palavra, assim como foi com Moisés. Deus, lembre-se, Ele te chama pelo nome, Ele continua sendo o nosso Deus pessoal, mas Ele também é um Deus que envia. Ele envia aqueles que Ele escolher para enviar. Ele vai, se Ele não enviar, mas Ele tem propósito, Ele tem direção, Ele tem missão para cada um de nós. Então Moisés aqui viu, entendeu e decidiu obedecer ao chamado de Deus. Quando Deus se aproximou, Ele diz: olha, eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Sou aquele Deus que fez grandes coisas lá atrás e quero fazer agora através da sua vida. Moisés tentou se esquivar, tentou escapar. Nós às vezes fazemos igual também, né? Damos desculpas, né? Ah, não dá não. Ah, eu não consigo. Ah, eu fico nervoso. Ah, eu falo que vou, mas depois dou uma desculpa para não ir, né? É assim que a gente faz às vezes. Ah, tá bom, eu vou. Tá certo, fica combinado. Aí quando chega um dia, ou até na véspera, a gente dá um jeitinho, acontece. Moisés tentou também, até que o Senhor falou: olha, é o seguinte, Moisés, você é que vai. Seu irmão Arão vai te ajudar. Você não estará sozinho. Primeiro, Deus queria dizer: eu vou estar com você. E nas dificuldades de fala, o seu irmão Arão estará. O Senhor está conosco. O Senhor está nos ajudando. O Senhor nos guia, o Senhor nos abençoa. E Ele também, se precisar, Ele coloca pessoas para nos auxiliar. Ninguém está sozinho na obra de Deus. Ninguém está sozinho na obra do Senhor. O encontro com Deus não é só emocional, como eu pensava que antigamente era. A emoção passa. Mas o que é ponto de virada, o que é entendimento, o que é presença de Deus, essa fica na vida da gente. Essa marca, essa nunca mais se esquece. E a gente entende que o Senhor quer, acima de tudo, que nós fiquemos perto dEle para algo glorioso que Ele tem para a nossa vida. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. Encontro com Deus. Quem aqui ainda não teve esse encontro? Quem não teve esse encontro? É importante a gente ter um encontro com Deus hoje através da pessoa de Jesus Cristo. Sempre temos visitantes aqui. E eu sei que temos visitantes que ainda não tiveram esse encontro com Deus. Já tiveram aqui uma, duas, mais vezes. Mas é importante você ter esse encontro com Jesus Cristo. Ele te chama. Ele está acendendo sarças toda semana ou até mesmo todo dia na sua vida, te chamando, te convidando: venha. Venha tirar as sandálias, venha aqui na minha presença, venha que eu tenho algo precioso para você. Jesus está te convidando para que você possa ter um relacionamento com Ele, entregar a sua vida, ser direcionado, ser perdoado, ser alcançado, ser salvo pela sua graça e misericórdia. Alguém aqui nesta noite gostaria de tomar a decisão de entregar a sua vida a Jesus Cristo, de ter um encontro com Jesus Cristo, de ter realmente o perdão, a salvação. O que o Senhor tem a oferecer hoje é perdão, salvação, reconciliação para a sua vida. Alguém aqui gostaria de ter este encontro com o Senhor, para ter um relacionamento com o Senhor nesta noite? Levante uma de suas mãos e a gente vai orar pela sua vida. Nós não insistimos, mas se você desejar falar comigo, falar com o pastor ou falar com alguém dos nossos irmãos da liderança depois, esteja à vontade. O importante é que você não deixe de tomar essa decisão, de ter um encontro com o Senhor, de ter a sua vida entregue, de receber o perdão dos pecados e a salvação e a vida eterna. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e que possamos ter encontros com Deus. Ele quer, Ele deseja e Ele só tem a nos oferecer o melhor na presença dEle. Que Ele nos abençoe e eu agradeço a oportunidade no nome santo de Jesus. Amém. Irmão Alessio Juvino.